Olá, pais responsáveis. Eu me chamo Nicole, eu sou psicóloga, faço parte do setor de psicologia do Pense. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o Setembro Amarelo. Vou começar fazendo uma contextualização de como surgiu esse movimento, né? A ideia de falar sobre prevenção ao suicídio, ela surgiu a princípio nos Estados Unidos, nos anos 90. Surgiu de uma forma muito despretensiosa, né? Não se calculava que iria criar essa proporção enorme. E em 2014, a partir do Centro de Valorização da Vida, que é uma ONG que funciona 24 horas no Brasil, você tem um telefone que você pode ligar, receber um acolhimento. A partir desse movimento, em 2014, a gente começou a falar sobre o Setembro Amarelo no Brasil. E a partir disso, a gente tem que pensar em algumas problemáticas para falar sobre o suicídio. Primeiro ponto, a gente precisa entender que a saúde mental, ela é uma questão social, né? Envolve várias coisas. A saúde mental, ela não é um elemento individual, como às vezes a gente tem essa percepção deturpada. É um tema que tem que ser tratado nas políticas públicas. Atualmente, a saúde mental ela já ganhou mais visibilidade, principalmente a partir da pandemia, que a gente começou a falar sobre a importância do atendimento, por exemplo, psicoterápico. Então, hoje a gente já traz mais a ideia da saúde mental, as pessoas já têm mais consciência disso, né? Se a gente for pensar na definição de saúde da OMS, a gente entende a saúde como um estado de bem-estar biopsicossocial, né? Um estado de harmonia, é uma completude, não é uma coisa isolada. Então, a saúde mental faz parte da saúde como um todo. E hoje, embora a gente tenha mais visibilidade, a gente traga mais o tema, ainda esbarramos em algumas barreiras, né? Em algumas questões bem dogmáticas. E o suicídio entra muito nisso. A gente ainda tem algumas crenças erradas sobre o suicídio, alguns mitos que se perpetuam, principalmente no senso comum. E isso acaba atrapalhando o sujeito que está ali em uma situação de vulnerabilidade, né, de adoecimento mental. Então a gente precisa entender que o suicídio ele é um problema social, e ele tem algumas causas multifatoriais, fatores psicológicos, sociais, biológicos, entre outros. Então, a gente tem que entender a completude da problemática para pensar na prevenção. E a partir disso, a gente não pode negligenciar a problemática, como é feito, né, em algumas culturas. A gente tenta negar o suicídio como se ele não existisse. Então, momentos como esse, trazer reflexões como essa, falar do Setembro Amarelo, é muito importante para a gente pensar em ações de prevenção. Mas eu acho que para além da prevenção, a gente precisa entender como é o nosso funcionamento. Muitas vezes a gente vai sendo inserido na nossa rotina, na nossa vida, no mercado de trabalho, nas responsabilidades que a gente tem, e a partir disso a gente vai deixando de se perceber. A gente vai sendo engolido pela própria rotina, pelas próprias demandas cotidianas, e a gente não entende que algo ali não está funcionando, que a gente não tem se sentido muito bem. Começam a vir pensamentos, muitas vezes intrusivos, pensamentos de falta de sentido na vida, de apatia, de falta de desejo pela vida, né? É assim que começa muito essa questão da gente pensar em ações contra a própria vida. Para a gente entender e prevenir o suicídio, a gente tem que considerar isso tudo. Então, no início do vídeo eu trouxe a ideia de que hoje a saúde mental ela tem muito mais visibilidade. Hoje a gente fala muito mais sobre isso, as pessoas já reconhecem a saúde mental como parte do funcionamento do ser humano. Mas ainda assim a gente não fala de algumas coisas, a gente foge de alguns temas. É importante pensar no porquê disso. A gente precisa reconhecer, assumir que existe para tentar intervir e prevenir. Então, no nosso cotidiano, é muito importante que a gente se conheça, que a gente tenha práticas de autocuidado, de entender os nossos limites, entender que a gente não está sozinho. A sua saúde mental, ela não é uma responsabilidade só sua. Vários fatores têm que estar funcionando, vários fatores têm que estar em alinhamento para que você possa ter uma boa saúde mental, física, né, como um todo. Quando a gente fala de suicídio, a gente não pode deixar de falar isso tudo. Mas, para finalizar, quando a gente fala de suicídio, a gente também tem que pensar nos fatores de proteção. Existem alguns estudos que demonstram alguns indicativos de coisas que tornam a nossa vida melhor, que fazem com que a gente tenha mais saúde, mais bem-estar. Entre eles está o vínculo social, o vínculo interacional, a saúde familiar, as práticas de atividade física, as práticas psicoterápicas, sejam ela propriamente a psicoterapia ou outras coisas terapêuticas. Então, existem uma série de coisas que fazem com que a gente fique melhor, que a gente se sinta melhor. Isso, por si só, já previne a nossa saúde, né? Já promove a nossa saúde. Quando a gente pensa no Setembro Amarelo, é muito mais do que tirar um mês do ano para falar sobre a conscientização e prevenção ao suicídio.
é pensar em nós mesmos, como anda a nossa saúde, como que a gente tem estado emocionalmente. Por último, mas não menos importante, quando a gente fala de Setembro Amarelo, inevitavelmente a gente pensa em ações coletivas, né, de acolhimento, de escuta, que possam prevenir e acolher pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, de sofrimento, né, de adoecimento. É muito importante que a gente entenda como sociedade, que a gente não está sozinho, que existem medidas, existem programas de saúde como esse que eu citei, do Centro de Valorização à Vida, que tem suporte 24 horas e outras possibilidades de acolhimento. É importante que a gente entenda que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa problematizar e várias ações precisam estar inseridas para que a gente realmente tenha ações que previnam o suicídio. Por fim, eu gostaria de deixar um verso do Fernando Pessoa, que traz muito sobre essa dimensão da realidade, esse peso que a gente tem com as expectativas, de querer dar conta de tudo. Hoje, a sociedade que a gente está inserido, né? Essa sociedade moderna e hipermoderna lida muito com essa questão da produtividade e isso acaba fazendo com que a gente adoeça indiretamente, né? O Fernando Pessoa, ele traz: segue o teu destino, regue as suas plantas, ame as suas rosas. O resto são só a sombra das árvores alheias. Eu acho que esse verso dele traz muito sobre o nosso lugar nas coisas, né? E é isso, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Obrigada pela atenção de todos.